Oi, gente, muito boa tarde para você que está em casa, boa tarde para você que está acompanhando essa live no nosso Facebook TV Jornal Interior. Hoje eu recebo aqui no estúdio o sexólogo Lael Borba. A gente vai conversar sobre a importância de falar sobre sexo com crianças. Tem também uma reportagem mostrando o crescimento do trabalho home office. Você vai ver uma dica da Gica Almeida mostrando como a gente pode fortalecer as costas. Tem também uma dica da Dani ensinando como customizar um lenço. E também tem reportagem mostrando o adestramento dos cães policiais. Então o que você está esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto, o cotidiano está só começando. A gente começa o cotidiano de hoje falando sobre um assunto que é tabu, mas ao mesmo tempo é um assunto que é a lei natural da vida. Afinal, hoje a gente vai falar sobre sexo. Pois é, estou aqui com Lael Borba, ele que é sexólogo e psicólogo, e a gente vai conversar aqui abertamente e naturalmente. Sim. Afinal, muita gente tem vergonha de falar sobre esse assunto. É um assunto íntimo, mas é uma coisa que é normal. Exatamente. Porque você veja, desde que o mundo é mundo, existe a prática sexual, o ato sexual. Hoje a gente tem uma compreensão muito maior sobre como isso funciona e como isso interfere tanto na vida das pessoas como em questão de sociedade. Então, hoje a gente pode aumentar essa questão de sexo, porque o sexo remete à prática sexual, para a questão da sexualidade. Sim. O que é a sexualidade? A sexualidade é todo o entorno da prática sexual. Então, você passa por desejo, atração, sedução, paquera e o pós-ato sexual, que é a questão do sentimento que aflora daquilo ali, a paixão, o amor, o carinho, o respeito, tudo isso engloba as práticas sexuais, que está dentro da sexualidade. Aí a gente entra nesse assunto aqui, que é um livro muito interessante, o Grande Livro do Amor e do Sexo. O Lael está aqui nesse livro, está no capítulo 16 e com um tema que eu particularmente achei sensacional. Educação sexual do básico ao singular. Por que eu achei sensacional? Porque todos os pais, eles têm extrema dificuldade em falar sobre isso com os filhos. E acaba que quando você não conversa sobre isso abertamente com os seus filhos, você diz de fato como que eles vieram ao mundo. Não foi através da cegonha. Eles vão descobrir isso na vida e do jeito que eles acham que é certo. Sim. E isso acaba prejudicando muito. Exatamente. Você tem um ponto importante que o que é que acontece? Quando o adulto é questionado dessa forma por uma criança, tem dois pontos que são importantes. Primeiro, quando a criança faz uma pergunta, por exemplo, de onde eu vim, na cabeça do adulto vai criar todo aquele cenário que envolve a paquera, o ato sexual, a gestação, o parto. Na cabeça da criança, não, ela não conhece aquilo. Então, é importante diferenciar o que passa na sua cabeça para o que passa na cabeça da criança. Segundo ponto é, a criança ela vai estar satisfeita com uma resposta. Essa resposta não precisa ser a resposta mais complexa e nem a mais completa. Por quê? Ela não entende ainda, ela não tem a vivência. Então, de onde as crianças vieram? Você, papai, colocou uma sementinha dentro da barriga da mamãe, aquela sementinha cresceu, aquele bebê foi crescendo, veja como você era. Mostra, por exemplo, um ultrassom. E aí, quando você estava grande o suficiente, o médico foi e tirou você. Simples. Tá entendendo? Você não deixou de responder e aquela criança não vai sentir falta de uma resposta porque ele não conhece mais do que aquilo. E também vai se sentir à vontade em conversar e perguntar. Isso. Quando outras dúvidas, à medida que ele for crescendo ou ela for crescendo, surgirem, e o pai ou a mãe também vai se sentir à vontade em responder. Exatamente. Essa questão, esse ponto que você tocou, ele é importantíssimo porque quando você tem um histórico de perguntas mal respondidas ou não respondidas, em algum momento a criança vai descobrir aquilo. Sim. E ela não vai ser mais criança. Com certeza. E entrando na questão da psicologia, você vai associando determinados assuntos ou determinada figura, o pai ou a mãe, isso depende obviamente de cada família, de cada relação, mas o que é que acontece? Ele vai criar um perfil de mentira. Sim. É normal mentir, ou existem coisas que eu devo mentir, eu não devo contar. E isso prejudica futuramente, obviamente, o relacionamento daquela família e futuramente da criança com outras pessoas.
A gente está em um mundo extremamente tecnológico, onde o Google responde todas as perguntas. E a gente nota que cada vez mais os meninos e as meninas, eles estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo. Isso tem a ver da falta de diálogo dentro de casa ou não? É exatamente esse mundo que está cada vez mais avançado. Veja, eu colocaria que são as duas coisas. Primeiro, hoje existe uma facilidade maior de se chegar nesse tipo de assunto. E o que é que acontece? Voltando um pouco, o primeiro contato sexual, quando eu falo contato sexual, não é com a prática sexual, conteúdos sexuais, por exemplo, nudez, intimidade, conversa, que também é uma coisa íntima. O primeiro contato que a criança vai ter é dentro do ambiente familiar. Isso é inquestionável. E quando você não toma parte daquela responsabilidade, você abre mão para que aquilo aconteça de qualquer forma. Quando aquilo ali acontece de qualquer forma, você não se preparou, você pega por qualquer situação. Então, até por, digamos assim, redução de danos, é importante que se tenha esse tipo de diálogo dentro da família e no lar. Por quê? Qual a idade certa para se começar a prática sexual? É verdade, eu ia perguntar isso. Tem pessoas que começam com 12, tem pessoas que começam com 14, tem pessoas que começam com 20, 30. Então, assim, é uma coisa bem individual. Mas você precisa saber o que é aquilo, como aquilo funciona, como é que eu me identifico com aquilo. Por exemplo, eu vou, à medida que eu vou vivendo e tendo experiências diferentes, descobrindo sobre preferências e coisas que eu não gosto. E isso daí faz parte da construção da, digamos assim, da prática sexual num geral. Então, quando a pessoa se sentir pronta, ou quando ela não está pronta, mas o ambiente promove que aquilo aconteça, acontece. Mas em números mesmo, normalmente você pode associar isso à adolescência. Porque existe uma mudança na questão hormonal, que são hormônios sexuais, que eles trazem características sexuais secundárias. Que é, por exemplo, na mulher ela desenvolve os seios, desenvolve o quadril, desenvolve a nádega, vai desenvolvendo a questão da vagina, pelos pubianos. No menino você tem características sexuais secundárias masculinas, questão do pelo, da voz, a musculatura, enfim. E aí, nesse ponto, você pode se dizer que aquele corpo está pronto para a prática sexual, mas muito mais restritamente a questão reprodutiva. Se aquele corpo tiver uma prática sexual, ele pode produzir outra vida. Vamos às perguntas dos nossos internautas. A gente deixou uma enquete aí e tem algumas perguntas aqui. Vamos à pergunta então do Hildeli Cavalcante. Ele quer saber qual o maior problema das mulheres que entram na menopausa em relação ao sexo? Veja, essa é uma pergunta que ela não tem uma única resposta. A menopausa, existe sim uma variação hormonal que vai prejudicar, digamos assim, o interesse sexual da mulher junto com outras características. Por exemplo, ressecamento vaginal, que pode trazer dor, desconforto. Mas o que é que acontece? Ela não deixa de ter a capacidade de erotização e de excitação igual ela sempre teve. Que o sexo, na verdade, ele começa na cabeça. Então, se você pegar no contexto de hoje, uma mulher que entra na menopausa em torno de 45 a 50 anos, e qual foi a criação que ela teve? Qual é a referência que ela tem? Ela tem, por exemplo, a gente tem um dado novo da OMS que ela diz que faz parte da qualidade de vida e do bem-estar pensar sobre sexo. Então, é daí que o sexo começa na cabeça. Se uma pessoa não tem liberdade para elaborar o contexto sexual, trabalhar elementos eróticos, saber o que gosta ou o que não gosta, é difícil de você entrar num estado de sexo, num estado sexual. Então, se ela já tem na menopausa uma dificuldade na lubrificação, em desejo, e você tem essa dificuldade também de elaborar pensamentos sexuais, de entrar no clima, então realmente é muito difícil. Entendi. Isso independente ou não também da menopausa, né? Exatamente. Por quê? Essa questão vou chamar de educação sexual, porque é você entender como funciona o corpo, entender quais elementos funcionam para você, e isso, teoricamente, se constrói na infância. Porque, por exemplo, você tem crianças que, se você pegar ou uma vagina ou um pênis, mesmo pequeno, aquela região ainda é uma região prazerosa. Aquela criança, ela não sabe para que aquilo vai servir no futuro, mas já é uma região que se sente prazer. E daí acontece da criança pegar e mexe, o pai, não mexa nisso, é errado, é feio, é sujo, olha, se as pessoas verem vão ficar falando de você. Então, na cabeça de uma criança, como é que isso vai refletir no futuro?
E aí se cria uma inibição com relação a determinados comportamentos e determinados pensamentos. A gente pode trazer também a questão do desejo sexual, que eu divido em pelo menos 3 pontos, que é, um é o desejo predominantemente responsivo, que é, por ser parte do funcionamento fisiológico do corpo, igual fome, igual sede, em algum momento o corpo vai pedir por esse ato sexual, você vai sentir a vontade. E a maioria da sociedade se acostumou a esse tipo de funcionamento. Então você pega um rapaz de 20 anos, ele tem determinado desejo de fazer sexo. Quando ele tiver 30, ele vai ter outro. Quando ele tiver 40, ele vai ter outro. E o que é que acontece? Você escuta muito isso, principalmente no consultório. Ah, eu não sou mais como eu era quando eu era adolescente. Por que você não é? Porque o seu corpo vem mudando. Isso também tem muito a ver com os hormônios. Sim. Então, as pessoas se acostumaram a funcionar somente dessa forma. E a grande parte das mulheres acha que só se funciona dessa forma. Então, por isso nós temos a importância da masturbação, porque a pessoa conhece de determinada forma que o toque serve para ela, como se começa, como continua, e principalmente o sexo é construído por 2. Então eu sou responsável pelo meu prazer, o outro é responsável pelo prazer dele. Nós trocamos informações e chegamos no ápice. Lael, eu adorei conversar sobre esse assunto com você. Pena que nosso tempo ele é tão curtinho. De fato, é um assunto muito amplo. Verdade. E é importante a tua vinda para cá, para a gente conversar sobre isso, porque eu tenho certeza que tem muitos telespectadores e telespectadoras que gostaria de conversar sobre isso. Não se sentem à vontade, nem com uma amiga mesmo, mas é importante saber que tem um profissional que é capacitado para ouvir e te orientar. Sim. Essa questão realmente é muito importante porque, mesmo que você tenha uma abertura com um amigo, que às vezes não tem, aquele amigo ele vai dar uma resposta baseada no que ele conhece, no que ele viveu. Sim. Não necessariamente aquilo que você precisa ouvir. E ainda tem um ponto de que isso realmente vai lhe ajudar ou pode dificultar a situação. E é sempre bom procurar a ajuda de um profissional. E o mais importante, assim, é um trabalho em conjunto. Eu digo isso porque é a primeira coisa que eu digo aos meus pacientes. Veja, você precisa me dar o material para eu trabalhar, mas você não é obrigado a dizer nada. A coisa tem que fluir. Entendi. E esse livro aqui, onde é que as pessoas elas podem adquirir? Esse livro está nas grandes livrarias, Livraria Saraiva, a Cultura, e eu acredito que tem a versão online, mas ele tem o livro físico nas lojas e na internet você pode comprar. E como você falou, eu estou no capítulo 16 desse livro, que ele é uma construção de vários profissionais, você tem vários pontos de vista diferentes, uma coisa bem legal, bem interessante. Muito bem, quem quiser conhecer mais a fundo o teu trabalho, tem Instagram, tem contato? Eu tenho um Instagram que é Lael Borba, psicólogo. Muito bem, e você já está convidado a voltar aqui. Obrigado. Porque a porta está aberta. Obrigada, tá? Até a próxima, querido, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem dica da Gica Almeida ensinando como fortalecer as costas. Tem também uma reportagem mostrando o crescimento do trabalho home office. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, ó. Você aí, já levou o trabalho para casa, não já? Não deu uma lida no e-mail, respondeu o chefe no celular? Isso é bem comum, viu? Mas olha, o trabalho home office é uma modalidade que vem crescendo no Brasil. A gente foi conhecer de perto a rotina produtiva desses profissionais. Enquanto Felipe escolhe o disco que quer ouvir, Catarina está na cozinha preparando aquele café topado. De folga? Que nada, eles estão trabalhando em casa, home office. Felipe é designer e, além dos trabalhos freelancer, ele é contratado por uma empresa e faz as artes sob demanda. Eu comecei a trabalhar em agência mesmo, mas foi quando eu fui para João Pessoa que eu comecei a trabalhar home office, porque já existia a ideia de eu vir aqui para Caruaru, porque eu iria me casar, casei. E nesse tempo eu fiz um teste para ver como é que seria essa entrega de material, se seria tudo em dia, se de alguma forma o cronograma da empresa iria ficar, as pautas iriam ficar em dia, e deu certo, deu super certo. Hoje eu trabalho aqui em Caruaru para João Pessoa, além de freelas que eu pego, trabalhos avulsos de outros clientes. Catarine, jornalista, administra um site com informações. Comecei a trabalhar home office com a IRA Network. Foi meu terceiro emprego como jornalista e a maior parte do tempo eu trabalhei no local
fixo que tinha. E depois de um tempo ele decidiu que todos os redatores iriam escrever de casa. E aí foi feito isso. Eu morava em Belo Jardim ainda, quando ele decidiu que os redatores iriam trabalhar de casa. E quando eu vim para Caruaru, a gente continuou trabalhando nesse esquema, de continuar trabalhando em casa todos os dias. Quem é que não quer trabalhar no aconchego de casa, né? Mas tem que se policiar. Os dois têm estratégia para isso. Faz uma coisa, faz outra, e aí você não tem controle do horário. Então, você precisa ser muito responsável, você precisa ter muito fixo o que você vai fazer. E aí, foi difícil no começo, mas depois que a gente se adaptou, foi bem de boa. Eu trabalho ela também com pautas diárias. A gente tem determinadas pautas que tem que ser feito. E aí, tipo, quando a gente tem que parar para fazer uma coisa aqui, ajeitar o almoço, ou outra necessidade, a gente até compensa, mas sempre está entregando a pauta. Tipo, o meu objetivo é sempre entregar aquela pauta ali, porque é uma pauta pensada para a carga horária de 8 horas. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais cresce com essa modalidade de trabalho. Quem mais trabalha home office são os microempreendedores individuais. 47% deles exercem a função em casa. Mas aí como é que ficam as leis para quem trabalha home office, hein? Essa advogada trabalhista nos explica que no contrato com a empresa deve conter todas as informações referentes às características da função. O contrato escrito ele deve prever quais são as condições desse trabalho, quais os meios utilizados para a realização desse trabalho, por quem custeará esse trabalho, ou seja, o meio de trabalho utilizado, ou seja, se for um meio telemático, um equipamento eletrônico, quem vai fornecer esse equipamento e quem vai ser responsável pelo custeio e pela manutenção dele. Tudo isso deve constar dentro do contrato de trabalho. O teletrabalho ele pode ser regulamentado também para aquele funcionário que já tinha um contrato de trabalho normal, desde que seja de comum acordo, ou seja, eu preciso ter o acordo, eu preciso que seja a vontade da empresa, mas que o funcionário também aceite, tá? E aí a gente pode fazer o que é exigido, é um período de habitação no mínimo de 15 dias para que esse funcionário se adeque e passe a desempenhar as funções dele em casa, que pode ser em casa, pode ser num café, pode ser em algum lugar que ele possa desenvolver o trabalho contratado, tá? Outra exigência da legislação é no sentido que o empregador ele tem que passar para o funcionário orientações no sentido de segurança e medicina do trabalho, para tentar evitar acidentes daquele empregado quando exercendo a atividade fora dos domínios da empresa, certo? E outra coisa que é importante frisar é que uma vez que eu transforme aquele funcionário que ele trabalhava nas dependências da empresa para o teletrabalho, mas eu vi que o resultado, a produtividade não foi satisfatória, eu, empregador, eu posso trazer aquele funcionário de novo para as dependências da empresa, caso assim eu entenda. E aí, mais uma vez, respeitado o limite dos 15 dias. E só uma observação, nesse caso, eu não preciso ter o aceite do funcionário. Do contrário da primeira mudança, mas nesse caso, caso não tenha sido atingidos os objetivos, o empregador pode pedir que ele retorne a desempenhar suas funções dentro da empresa, sendo respeitado aí um limite de 15 dias para adaptação. A gente lembra também que home office não exclui direitos como 13º e férias. Tudo permanece normalmente. A única diferença do teletrabalho é que a legislação foi muito específica no sentido de dizer que não haveria controle de jornada. Ou seja, aquele funcionário em teletrabalho, ele não poderá exigir horas extras, porque a jornada vai ser totalmente por conta dele. Então, ele vai, ao longo do seu dia, distribuir as atividades que ele tem a entregar de acordo com o horário que ele bem entender, né? E aí a gente pode falar trabalhos por demanda, trabalhos com prazo, enfim. Ele vai trabalhar e ele vai ser o gerenciador do seu próprio tempo. Olha só, sofrer com dor nas costas é um mal de muitos brasileiros. A dor nas costas é uma das principais causas de afastamento no trabalho no país. Hoje, a Gica Almeida vai ajudar muito com quem sofre com esse problema, viu? Ela separou alguns exercícios que podem ser feitos em casa para fortalecer as costas. Vamos ver. Oi, gente, eu vim mais uma vez aqui trazer exercícios para você fazer na sua casa. Isso mesmo, exercício é considerado um remédio hoje para quem quer ter uma melhor qualidade de vida, uma vida mais saudável. E hoje, para falar de uma musculatura muito importante, eu vim aqui na casa da Leide. Tudo bom, Leide? Tudo bem, Gica.
A Leide, ela tem algumas questões com relação às costas dela. Ela disse que foi no médico, tá com um desvio na coluna e o trabalho dela também exige muito das costas. E a gente vai falar exatamente isso para ela, que não precisa não necessariamente só ir para academia, na casa dela ou no trabalho, ela também pode cuidar da saúde dela. A gente vai fazer aqui 5 exercícios que vão te ajudar e melhorar a tua qualidade de vida. Topa? Topa sim. Vamos lá? Vamos lá. Para fazer esses exercícios, a gente só vai utilizar um tapete, que é para a Leide ficar em cima, e uma toalha que você tem na sua casa. Para fazer exercício de costas, a gente precisa de um pouquinho de resistência, então é por isso que a toalha vai ajudar. A Leide vai segurar nas pontas. Primeiro a gente vai fazer com uma perna. Estende uma perna, a Leide coloca a toalha atrás do outro pé. Isso. Essa aqui fica estendida. As costas vão ficar retinhas. Isso. Essa aqui você estende, aí segura. Isso. Você vai puxar a toalha, fecha os braços. Isso. Você puxa os ombros para trás e puxa os braços. Isso. E estende. O mesmo número que ela fizer para um lado, ela vai fazer para o outro. Aqui ela pode fazer 12, 15 repetições ou o tempo que ela já, de repente, já sente que está cansada. E troca a perna. Nesse exercício, a gente vai fazer em 4 apoios. A gente vai ficar de joelhos e com as 2 mãos aqui na largura dos ombros. Isso. O abdômen sempre contraído e mantendo sempre a respiração ativa. Cuida para não bloquear a respiração. Ela vai fortalecer, para fortalecer a musculatura das costas, ela vai tirar o braço direito do chão e a perna esquerda ao mesmo tempo. E volta. Aqui ela vai buscar o equilíbrio dela e o abdômen e as costas vão estar segurando. Troca agora, Leide, coloca a outra mão e volta com calma. Porque o mesmo número que você fizer de um lado, você vai fazer do outro. 10 repetições para um lado, 10 para o outro. Agora, o próximo exercício, a gente vai utilizar a toalha novamente, como resistência para a musculatura das costas. Ela pegou nas extremidades, isso, estende o braço, Leide, e aí você puxa a toalha e o cotovelo, isso, em direção à tua cintura, em direção ao teu quadril. Levanta o peito e puxa, isso. Puxa a toalha para fora, isso, e para você, para o teu peito. Mantenha o peito alto, sobe, isso. E você vai puxar a escápula para baixo aqui, ó, junta ela e puxa para baixo. Muito bem. Isso. Inspira e expira. Isso. Tá trabalhando aqui, né? Tá cansando? Tá. Gente, trabalha muito a musculatura das costas esse exercício. Você também vai fazer 12, 15 repetições, ou se você estiver muito sedentário, até onde você aguentar. Relaxa, descansa uns 30 segundinhos e faz mais 2 séries. E agora a gente vai fazer um exercício parecido, só que sem a toalha, Leide. Solta, isso. Afasta mais os teus braços. Isso. Sobe o peito e puxa os braços para trás. Isso, como se fosse encostar os 2 cotovelos no outro lá atrás. Inspira e expira. Sempre dando muita ênfase para a respiração, para não bloquear a respiração. Isso, e fortalecendo aqui, ó. Puxa para trás, abre o peito e volta. E agora, pra gente dar uma relaxada na musculatura das costas que estava bem contraída, a gente vai alongar um pouquinho. Levanta, Leite, vamos sentar lá no calcanhar. Isso, você fica aqui, sentou no calcanhar, estende os braços. Isso, e alonga. Aí a gente vai alongar isso aqui e vai ficar mais relaxado ainda. Tudo bem? Tudo bem. Isso, pode levantar. E aí, Leide, gostou? Adorei, Dica. Vai aproveitar as dicas? Muito. Não tem mais desculpa para não fazer exercício. É isso mesmo. Para você também, espero que tenha gostado das dicas que a gente deu para vocês. A Leide aqui, olha, saiu muito bem. Tenho certeza que o dia que ela não puder ir para academia, ela vai fazer em casa. Sim, com certeza. Até a próxima. Agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem dicas de customização. A Dani vai mostrar como a gente pode repaginar um lenço antigo usando uma técnica super fácil, viu? E daqui a pouco você vai ver uma reportagem mostrando como são adestrados os cães policiais. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, olha... Hoje a Dani trouxe uma dica para você tirar aquele lenço antigo do armário e deixar ele com uma cara nova. Confere aí. Boa tarde, Marcela. Meu nome é Daniela Elissamar, sou estilista e artista plástica e hoje vou ensinar para vocês como customizar um lenço usando a técnica do sal. Primeiro, vamos precisar de um lenço, que ele seja de tecido fino, e aí depois a gente começa a adicionar as tintas da sua preferência, tá? É ideal que o pincel esteja molhado e que você comece como efeito aquarela, colocando tinta e água no tecido. O desenho não é certo, a mão tem que ficar livre para que você faça um abstrato.
ou seja, é uma pintura aleatória. E aí você vai só escolhendo as cores e aplicando no tecido. Agora eu escolhi outra cor, que é o amarelo, e eu vou começar a aplicar da mesma maneira que apliquei o vermelho, usando tinta e adicionando água. Pronto, gente, agora eu estou aplicando aqui o sal grosso. Por ele ter o granulado maior, vai dar um efeito mais bonito à nossa peça, tá? E por último, eu pego um borrifador e vou borrifando por cima desse sal para que ele entre em contato com a tinta e cause o efeito que eu quero. Esse é o efeito após secar, então vocês podem ver que ele ficou um efeito nébula, granulado, muito diferente, bonito, uma peça exclusiva que você vai ter no seu guarda-roupa e usar bastante, principalmente nessa época agora de inverno, tá? Então essa foi minha dica, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima! Obrigada, Dani. Adorei a dica, amor. Gente, os cães policiais têm muita importância na rotina da polícia. Eles são responsáveis por encontrar drogas e até ajudar a capturar suspeitos. Pois é, a nossa equipe de reportagem foi até o primeiro BIESP saber como é feito esse adestramento. Confere aí. A rotina do Batalhão Integrado Especializado de Caruaru começa cedo. Os militares responsáveis pelos trabalhos com os cães tratam logo de fazer a limpeza dos animais. Por aqui chegaram novos cães da raça pastor alemão, que serão treinados para se juntar aos adultos. O adestramento dura cerca de 1 ano e meio. Existem 2 formas de atuação com os cães. A primeira delas é o ataque. A gente vai fazer agora uma simulação de abordagem em que o cão é empregado. Nesse momento os policiais estão vindo aí, eles vão me abordar. Vou ter que colocar a mão na cabeça, procedimento padrão. Virando aqui de frente. Está sendo feita a revista aqui agora. Pode reagir. Pode reagir. Eu vou reagir aqui agora, ó. Nisso o cão já é solto. Mordida forte, viu? Impactante. Major Carneiro está aqui com a gente. Esse procedimento aqui que a gente realizou agora é um treinamento, mas numa situação real. Isso aí é importante, porque inclusive garante a segurança do próprio militar. Garante a segurança do próprio militar, garante a segurança também de outras pessoas que estiverem no local, que possivelmente, né, pode se tornar vítimas dessa pessoa que reagiu a uma abordagem, que esteja armada, que esteja com alguma arma branca, alguma arma de fogo. E assim o policial ele se sente mais resguardado com o animal e que também serve de uma arma não letal. A segunda forma de atuação é a busca por drogas escondidas. Um policial colocou uma quantidade do material em uma das motocicletas. O cão começa fazendo uma busca numa área mais ampla. Depois ele vai estreitando o espaço farejado até encontrar. A gente utiliza o animal para facilitar as buscas de entorpecentes escondidos que o traficante coloca em diversos locais. E esse treinamento serve para a gente trazer o animal a conduta diária de estar vivendo a experiência de buscas, de encontrar entorpecente escondido em veículos, em residências, no próprio terreno, né? Então serve para a gente manter o animal ativo. O BIESP foi inaugurado em Caruaru há 1 ano e meio e, além do trabalho com os cães, conta com rondas ostensivas como apoio de motocicletas, a Rocan, rádio patrulha e o batalhão de choque. Nesse 1 ano e meio só colheu resultados positivos, né? Os índices de violência contra pessoas, os índices de violência contra o patrimônio reduziram de forma expressiva, né? A gente teve 35% de redução dos homicídios, tivemos 40% de redução dos assaltos, roubos, trazendo realmente uma sensação de segurança para a população de Caruaru. Ai, muito legal. Muito obrigada, viu, ao BIESP por receber tão bem a nossa equipe, como sempre, né? Obrigada. Beijo para todos os policiais. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, tô aqui de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.